Boa tarde a todos. O encontro de hoje serve para a gente propor algumas metodologias que a gente vem adotando há alguns anos, tá? E essas metodologias, elas vêm em termos de publicações e também em termos de experiências que a gente vem adquirindo, né? Além de falar de outros fatores que podem motivar a nossa pesquisa, né? A primeira delas, eu vou começar por um vídeo bem engraçado, tá? E aí depois eu explico por que esse vídeo, tudo bem? Mas vejam só esse show aqui, tá? A gente tem vários equilibristas que estão equilibrando pratos, discos, né? E aí, para que esses discos possam girar, eles têm que sempre promover uma determinada rotação para eles continuarem girando. Se eles não continuarem provendo essa força de giro. Boa tarde, Reide, tudo bem? Então, vamos começar com esse breve vídeo aqui, tá, pessoal? Para depois a gente adentrar a pesquisa. Boa tarde a todos que vêm chegando, sejam bem-vindos. Então, a gente vai começar por esse vídeo que eu vou expor aqui, tá? Que bem descontraído, onde eu tenho equilibristas que tem vários discos, né? Que são pratos, na verdade pratos chineses. E com a vareta eles tentam equilibrar vários discos. Estamos aqui no show dos acrobatas, diretamente de Beijing, Pequim, teatro aqui dos acrobatas. E aí está a famosa arte de equilíbrio de pratos. Você vê a precisão do equilíbrio de prato. Volta e meia você vai lá, dá um tapa no prato e o prato fica rodando. Então esse é o famoso, e daí que vem a famosa e difícil arte de administração de pratinhos. Pronto, então ele fala administração de pratinhos, e aí quando esse processo de administração de pratos ou discos, ele está bem em consonância com a equipe que trabalha em conjunto, né, que participa, que colabora, fica algo mais ou menos assim. Que você tem agora uma pessoa rodando os pratinhos embaixo, a outra de cabeça para baixo em cima, com vários pratinhos também, em que todo pratinho desse ele tem que gerar um certo movimento de rotação para que o prato, se ele parar, se ele ficar inerte, né, sem velocidade no caso, ele cai. Então esse pratinho tem que estar em movimento constante para que ele possa estar rotacionando e equilibrado em cima da vareta. Você tem a quantidade de gente aí, ó, trabalhando. Então, o que eu vou primeiro mostrar isso, depois eu vou falar por que eu estou mostrando isso, tá, pessoal? Então, deixa eu ver aqui vocês novamente. Então, a gente viu aí que é possível que, normalmente, nossa vida, né, que a gente tem muitos afazeres, a gente está sempre equilibrando várias situações ao mesmo tempo. E aí eu vou fazer analogia para as publicações científicas, tá? E você não pode... você tem vários pratos, e se você deixar de girar pelo menos um, esse prato vai parar e vai cair. Então a gente tem que estar sempre dando um pouco de rotação, um pouco de movimento em cada disco que está girando, tá? E aí é que tá. E vocês viram também que é possível que várias pessoas possam se juntar para rotacionar mais discos e prover um movimento mais coordenado de muitas ações. E aí, nesse sentido de publicações que nós estamos falando sobre isso, eu vou mostrar agora um material que eu fiz há muito tempo. Está meio ofuscado pela luz, está um pouco ofuscado pela luz, mas a priori é isso aqui, ó. Para publicação científica, muitos de vocês sabem mais disso do que eu. Eu vou só fazer um apanhado bem rápido, que para alguns é novidade, para outros não. O que é? Para você fazer um trabalho científico escrito, primeiro você precisa ter a motivação, né?
E aí você vai idealizar e projetar esse trabalho científico, né? E aí você vai partir para o desenvolvimento, né? Alguns desenvolvem de forma teórica, outros desenvolvem de forma prática, né? Constrói o objeto de pesquisa propriamente dito, constrói hardware, né? Fisicamente, fazem um trabalho prático ou teórico, e aí eles vão, a partir dessa, à medida que eles vão construindo, vocês vão construindo essa ideia, né? Fazendo o desenvolvimento da ideia ou do projeto em questão, do produto, é necessário fundamentar, né? Ou seja, embasar essa ideia que você está tendo com trabalhos relacionados que foram escritos e publicados anteriormente. Então você faz um embasamento teórico, que é uma referência bibliográfica, e esse embasamento teórico ele é muito válido também até para melhorar o seu trabalho, porque muitas vezes os autores anteriores eles dão dicas e sugestões que tornam alguns caminhos mais fáceis e até muitas vezes também incrementam novas ideias a esse trabalho, a esse objeto de pesquisa que você está pesquisando. Então, por exemplo, é muito comum em algumas disciplinas que eu tenho, o aluno vai fazer um trabalho escrito e prático, e quando eles não querem fazer fundamentação teórica nenhuma, né? O pessoal de graduação é mais resistente a você estar fazendo fundamentação teórica. Mas quando eles começam a fazer, eles chegam logo depois com uma nova ideia. Professor, eu não vou fazer só isso não. Eu vou fazer isso, com isso, com isso, com isso. Dá um exemplo, eu vou usar o Telegram, o Instagram, eu vou comunicar isso com o servidor. E aí ele começa a ter uma gama de atributos, né? Características novas, porque eles viram esses caminhos nos trabalhos que eles pesquisaram através da fundamentação nesse momento de embasamento teórico. E quem vai fazer trabalho de review ou teórico também, os autores dão novas ideias, novos caminhos, novas reflexões que incorporam bastante a ideia de forma que você até no final muda até o título. Isso é muito comum, então esse momento é muito importante para a pesquisa, a fundamentação teórica. Depois você vai escolher o modelo que você vai publicar, seja congresso ou revista. Então você edita no modelo e envia. E aí quando você envia para esse periódico ou congresso, acontece que você envia, espera a resposta. Caso a resposta seja positiva, aceito com correções, você reedita no modelo e reenvia para a revista ou congresso com as correções realizadas. Ou caso não aceito, você recebe as sugestões da reprovação, corrige e depois submete outro periódico, de forma que isso aqui é um ciclo como um pratinho. E aí nesse ciclo de se motivar, ter um projeto em mente, escrever, descrever, fundamentar, editar no modelo, enviar, esperar a resposta de aceitação ou não, caso aceitação, correção, reedita e reenvia, e aí começa o processo todo de novo, ou caso não aceito, reedita e envia para outra revista e começa o processo todo de novo. A gente fez uma analogia disso como se fosse um disco, né? Então assim, você vai enviando e à medida que vai sendo aceito ou não, vai reenviando. Isso é um processo contínuo circular, tá? Nesse sentido de processo contínuo e circular, cada publicação, cada trabalho de vocês enviado, ele é um ciclo que ele só termina, aquele ciclo só termina, ou seja, aquele prato, aquele disco, ele só vira uma medalha quando você publica, quando ele é aceito para uma revista, ele é publicado. Então, até o momento que você idealiza o artigo ou a ideia, ou o projeto propriamente dito, você idealiza e você começa a escrever, desse momento que você inicia o ciclo da escrita e do desenvolvimento do projeto prático e teórico, até ele ser publicado, ele é um ciclo. Caso ele não seja recusado, você inicia um novo ciclo. Então, fazendo essa analogia do ciclo, né, que nós fizemos até uma figura aqui, que ela faz uma rotação e à medida que vai sendo aceito, você vai tendo uma nova publicação, que é uma bolinha dessa verde. Eu parto do pressuposto que
nós que estamos em pesquisa, a gente, na verdade, a gente pode estar, e é comum que esteja, girando alguns discos, não nessa quantidade, né? Não nessa quantidade como esses Estamos aqui no show dos acrobatas. Que eles estão girando vários discos, tá? E girar o disco da publicação é escrever, fundamentar, editar, enviar, e depois de enviar, o que é que a gente vai fazer? A gente vai esperar a resposta da revista do Congresso, que vai geralmente vir com sugestões de alteração, e você vai ter que acompanhar aquilo, alterar, reenviar e acompanhar a publicação, tá? Então, é interessante que nós pesquisadores, aí eu chamei colegas de mestrado e doutorado para participar desse momento, nós pesquisadores temos a capacidade de girar vários discos, de ter vários ciclos de publicações ao mesmo tempo. Principalmente, é importante começar a girar esses discos, porque um disco de uma publicação dessa, pessoal, sendo de revista, pode demorar até 2 anos. E alguns de vocês que fazem mestrado, isso é muito, para alguns de vocês, é muito comum que vocês enviem trabalhos e eles só são publicados depois que vocês terminam o mestrado. Então, o que eu quero... Primeiro eu vou falar desse assunto, né? Então, assim, se a gente se articular enquanto equipe, né? Pedir a ajuda de alguém que já publicou numa determinada revista, a ajuda de um colega, acaba que a gente pode fazer um malabarismo desse aqui, ó. Ter vários discos em consonância, e cada um vai girando uns discos apoiado em outros. E nesse sentido de discos ou pratos que eu estou mostrando, para iniciar nossa conversa, depois eu passo a palavra para vocês, eu tinha criado, alguns anos atrás, quando eu estava orientando doutorado, eu tinha criado uma planilha. O que era essa planilha? Que é justamente falando desse disco, tá? E essa planilha ela faz o seguinte, o que é que a gente fez em relação ao disco? A gente começou a elencar quem estava escrevendo, né, para qual revista, e aí começou a identificar as fases, né? Ah, você enviou artigo para que revista? Para essa. Aí nós começamos isso aqui, essa tabelinha foi feita em conjunto, na época do pessoal, a gente fez uma reunião, e aí a gente foi formatado, sim, foi revisado, sim, aí você coloca uma data lá que você fez, foi enviado em que data? Foi aceito com correção, foi reenviado, e quando é a publicação? Então a gente fez por datas essas etapas, para a gente ter um acompanhamento de cada trabalho enviado. Também dos artigos aceitos, ó, e depois dos enviados, alguns foram aceitos, né? Alguns foram aceitos, internacionais, nacionais, aí tem todas as datas, ó. Foi enviado essa data, foi aceito com correção, foi reenviado e foi publicado nessa data. Aí também os que foram reprovados, a gente colocou em escrita e reenvio, tá? Aí alguns precisavam ser, ou estavam sendo ainda formatados, ou estavam sendo reenviados para outra revista. E daí a gente fez também essa passagem, e por fim a gente criou uma aba chamada Publicados. E aí essas revistas foram nesse ano de 2018, ó, foram várias revistas, algumas delas internacionais, e aí você tem revisado, enviado, aceito e tal, e publicado, tá? De forma que... Por que a gente está fazendo isso? Porque o nosso grupo é muito grande, tá? Tendo em vista que nós estamos rodando vários discos, né? Como foi mostrado. E esses discos, ele tem desde a edição inicial, da ideia, da fundamentação, da edição, do envio, do reenvio, da aceitação. Então, assim, a gente vai criar um link também de cada... Nós vamos criar uma planilha dessa para cada um de vocês, tá? E aí fiquem à vontade de usar. Eu recomendo que use. E aí eu vou dizer por quê, tá? E a gente vai ficar acompanhando o momento em que vocês estão propondo ou
ou foi enviado, ou está inscrita para enviar, tá? E também elenque os publicados. Lembrando que nos exames de qualificação, tanto de doutorado quanto de mestrado, é muito importante que vocês elenquem, e aqui também cabem capítulos de livros, eu vou até colocar também, tá? É muito importante, eu acho até que crucial, que vocês no final elenquem todas as publicações científicas que vocês tiveram durante esse momento de pesquisa, desde o início do processo, né, do curso de mestrado e ou doutorado, tá? Vocês coloquem, ó, no final da apresentação e do projeto, baseado nessa pesquisa foram publicados tais trabalhos de revistas indexadas, tais trabalhos de congressos e eventos, tais trabalhos de capítulos de livros e livros. Então, aqui também vai ser um apanhado que vocês possam, nesses publicados, possam registrar para acessar de forma mais rápida quando vocês forem para o exame de qualificação e o exame de defesa, seja de tese ou de dissertação, tá certo? Mas a ideia era forma e conteúdo. Em relação ao conteúdo, é que a gente possa se motivar para escrever sobre o que a gente propõe, né? E de forma, assim, motivada. Você está desmotivado, tente respirar um pouco, sair, passear e escrever, porque quando você começa a escrever empolgado, você faz volume. Então, quando você faz volume, é mais fácil depois você pegar esse volume e transformar isso num texto científico. E essa prática de escrita, ela traz prazer, ela tem que ser um ato de diversão. E aí, pessoal, vocês vão perceber o seguinte, isso que eu estou falando para vocês, me falaram há 14 anos atrás. Isso que eu estou falando para vocês, me falaram há 14 anos atrás. E aí, quando eu entrei nesse ritmo de fazer o que eu estou propondo agora, acaba que, vez por outra, sem perceber, eu começo a escrever uma coisa ou outra. Tanto vocês podem estar no blog que eu tenho, né? Eu começo a escrever todas as passagens, eu faço tipo um diário nesse blog, aquele, opçãosp.blogspot.com. Eu faço um blog dos acontecimentos e tal, dos artigos, revistas, até mesmo de programas e tal, que a gente implementa, firmware e tudo. Acontecimentos, defesa do Costa aqui, ó, defesa da Martila, defesa, enfim. E aí, de repente, eu tenho um texto sobre um artigo. Aí eu formato e tal e envio. Foi o caso dessas revistas que a gente, não foi eu que enviei, né, mas eu participei também e no final eu soube que eu não podia ser autor. Mas, por exemplo, esses dois artigos aqui, eu até recomendo que vocês vejam. Esse artigo, por exemplo, ele foi um apanhado de 4 anos de reflexões e ferramentas, produtos educacionais que nós construímos na área de computação e internet das coisas, tá? Então, eu vou escrevendo e de repente eu tenho aquele texto. Então, assim, vocês vão entrar no ritmo de cientistas, né? Porque publicação científica vem de cientistas, que vocês nunca mais vão parar. Vez por outra, vocês vão querer publicar um livro sobre um determinado assunto, um capítulo de livro. Não necessariamente porque estão pedindo, mas porque você sente a necessidade, né? Você, eu queria falar sobre esse tema. Como foi o caso, a história do livro Experiência, do produtos educacionais, é óbvio. Muita gente tinha produtos educacionais e a gente resolveu fazer um compêndio para que as pessoas pudessem ver alguns produtos educacionais que estavam disponíveis naquele momento, né? A gente fez essa ideia. O de experiências inusitadas Brasil-Alemanha, Brasil-Europa, como a Europa como um todo, surgiu porque muita gente estava indo e voltando e outras pessoas perguntando, como é lá? Eu disse, eu não vou mais explicar não, eu vou escrever. A gente escreveu, cada um escreveu sua ideia, sua proposta, sua vivência. E isso surge naturalmente, sem... E esse caso em questão do experiências inusitadas de brasileiros na Europa, europeus no Brasil, a gente não teve nem a pretensão de contabilizar isso como um trabalho científico, que o caráter não era nem esse. É mais experiências de vida mesmo, é para contar um pouco das nossas histórias, ou aprender com os outros, ver que outras pessoas foram para outros países, tiveram outras experiências que a gente não conhecia. Então, assim, você entra num contexto que você aprende que escrever e publicar traz prazer também, porque aquilo fica registrado. Além do mais, tem outro aspecto antes de eu passar a palavra,
é que o meu colega de pesquisa, meu ex-orientador, ele dizia o seguinte: uma das formas de você patentear uma ideia ou um trabalho é você publicar sobre ela. Porque quando o pessoal começar a falar sobre aquele assunto, você tem várias publicações no mesmo, você pode ser citado muitas vezes. E se você escrever com prazer, você é citado mais vezes ainda. E hoje em dia, mais na frente, eles vão começar a contabilizar não somente o número de publicações que nós temos, mas sim quantas vezes nossas publicações são citadas. Vai ser um número muito relevante daqui em pouco tempo, tá? Então, tá ok, Graziane, pode ir, passa a palavra. Obrigado, atenção de todos. Passa a palavra inicialmente para o professor Anderson. Pode falar, professor. Boa tarde, professores, a todos que estão aqui. Três coisas, professor Sandro. Uma, acho que tem um ventilador, alguma coisa que fica batendo, eu estava falando, aí estava meio que incomodando um pouquinho, não sei se só a mim, mas era isso. Outra coisa, com relação ao Drive, o OneDrive, né? Como você fez colocou os links após a minha migração, não deu certo, mas eu te mandei o link com a minha, que tinha, como no Drive, eu já tinha tudo lá, né? Aí eu peguei de lá e coloquei no OneDrive, e aí quando eu vi o teu, uma nova pasta para mim fazer toda a migração, eu simplesmente compartilhei com você a que está com tudo. E pois o terceiro ponto, eu vou enviar novamente. E o terceiro ponto, o professor Henrique está aqui também, né, para a gente conversar com ele um pouco. Ele já está se familiarizando com o modus operandi, mas aí eu estou sentindo falta do professor Lunido, que ele ainda não chegou. Mandei já uma mensagem para ele de novo, para ver se ele aparece. Boa tarde, professor Henrique. A gente vai conversando com ele na sequência, tá? Com a proposta. Antes, em relação à primeira... Passar por Lisboa daqui a pouco. Parou parou aí o barulho do ventilador? Parou sim. Pronto. Então, em relação à segunda, tu pode me mandar de novo, que aí eu coloco dentro do link, que eu imagino o link da tua pasta, tá? Só para mim ter acesso. Aí eu faço isso, me manda de novo. E com relação ao professor Henrique, a gente com certeza pode estabelecer alguns parâmetros de publicação em parceria. E aí, isso é independente de qualquer coisa, né? Basta elaborarmos temas em comum para que a gente possa, enfim, publicar dentro dessa área do teu contexto de doutorado, né? Que o teu contexto é educação empreendedora, né? E nesse sentido, pronto, eu passo a palavra agora para o professor Lisboa. Opa, boa tarde a todos. Boa tarde, Sandro. Boa tarde. Isso, tudo bem? Deixa eu só tirar essa mãozinha daqui. Sandro, tranquilo, a pasta lá, já migrei, já coloquei os artigos, capítulos de livro, mas tem um detalhe que ainda não consigo. Eu posso compartilhar a tela só para você ver? Vocês veem também? Por favor, eu tenho que tirar compartilhar aqui uma guia. Só compartilhar a guia do... Aqui, pronto. Olha só. Estão vendo aí, né? Sim. Sandro, por exemplo, aqui, vou até dar um zoom. Tá vendo artigo? Quando eu tento renomear, eu que colocar tudo organizadozinho, eu não consigo, não tem uma função de renomear. Se eu clicar, baixar, copiar, certo? Não dá para renomear, Não dá para renomear. Se eu voltar aqui, vou até voltar. Aí eu pensei, não, vai que é aqui. Cliquei, aí vem aqui nesses 3 pontinhos. Lisboa, também não. Deixa eu dar uma ideia. Tu tem isso no teu computador também? Tá espelhado no teu PC? Não, só tá na nuvem. Porque porque se tu mudar no PC, se tiver espelhado, ele vai mudar na nuvem também. É isso. Com certeza. Eu já fiz isso várias vezes. Tá bom, então. Tem que estar no teu PC, aí quando tu mudar no PC, ele vai rebater e vai espelhar na nuvem. E vai mudar o nome, inclusive. Tá bom, então. Então eu vou instalar localmente aqui, tá bom? Isso. E no mais, Sandro, eu adoro esse esquema de colocar tudo lá, você já fica acompanhando. Gostei da proposta da planilha, certo? Inclusive, eu já tenho que colocar na planilha, porque a revista já retornou e diz que o artigo tá ok. Sei que não é pra gente. Olha só.
Não, mas faz parte. Aí a questão, aí o ciclo termina, começa outro ciclo em Aí já vou mandar para outra começa revista. outro ciclo. É outro pratinho que tu vai girar. Tu chegou a ver os pratinhos girando? Vi. Viu, né? Mas quem não viu o pratinho girando? Pois é, eu achei legal porque assim, eles só, o artigo tá bom, gostamos, sendo que a nossa revista não é para nossa revista está em outra área. Então a gente recomenda você trabalhar. Isso, opa, tá bom demais então. Isso é muito normal. E aquela história, pessoal. E outra dica nisso que tu falou, eu vou falar um ponto também, que assim, eu já orientei duas pesquisas de doutorado. E aí a grande sacada do doutorado é você nos 2 primeiros anos, ou 2 anos e meio, você poder fazer as disciplinas e já botar os pratinhos para girar. Porque no final, no último ano, fica muito complicado você lançar e publicar, sabe? Não dá tempo. Então, no final, você vai focar ou se concentrar mais na parte de finalização do texto da tese. Então, é bom nos 2 primeiros anos vocês tentarem botar esses discos para girar, tá? E aí, vale salientar e parabenizar aqueles que já publicaram, alguns de vocês já publicaram nesse semestre passado, que alguns de vocês começaram a submissão já no final do ano passado. E para aqueles que não começaram ainda, e é que tá, professor Maltor sem inspiração, mas eu tenho certeza que todos de vocês aí tem algum texto, a Martila tem um texto dela de qualificação, o Costa tem um texto de qualificação, enfim, a Gabriela já mal entrou, já está formatando algumas coisas, tá? Que eu até preciso até ver, Gabriela, porque eu não sei onde é artigo, eu não sei onde é revista, já estou perdido aí nesse teu processo. Por isso que é importante também fazer essa tabelinha, porque tem coisas que eu não sei nem para qual contexto vocês estão enviando, tá? Então, pessoal, essa fase inicial do doutorado e do mestrado é importante enviar, porque o disco começa a girar e o disco demora para parar de girar. Para você tirar ele e pendurar na parede com uma publicação, isso não é tão simples assim, tá? Então, é mais fácil o disco girar nos 2 primeiros anos. Nos 2 últimos, você vai fazendo pesquisa, doutorado sanduíche fora do país, você vai se relacionando com outros grupos de pesquisa, vai finalizando a tese, né? E aí você vai pegando esses pratos que estão girando e pregando na parede à medida que eles forem publicados, tá? Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Pois não, Gabriela? Boa tarde a todos. Tá dando para me ouvir direitinho? Porque para mim tá dando um delay aqui. Mas vamos lá. Tranquilo. Eu tenho algumas colocações. Primeiro, em relação ao OneDrive, eu estou com um pouco de dificuldade de utilizar a pasta. Haja visto, eu estava acostumada com um Drive, então eu digito lá, fica lá, e eu tenho que migrar do Drive para o OneDrive. Eu não consigo digitar naquele Word que o OneDrive oferece. Então, estou com um pouco de dificuldade com isso. Aí eu tenho que lembrar de migrar para a pasta do OneDrive. Deixa eu te dar uma dica, Gabriela. A dica é que você tenha espelhado no seu computador. E aí você faz todas as edições de forma local, no seu computador. E aí quando você faz a edição, naturalmente, quando você termina e salva, ele vincula lá com a nuvem, ele sobe o formato, ele muda tudo. Editar na nuvem é muito complicado. Então a ideia da nuvem é mais como um backup de o que você tem como a gente faz no Dropbox. É mais um backup do que a gente tem local. Então você vai alterando na sua máquina, sem se preocupar com aquele editor 365 lá, da nuvem, editar de forma local, naturalmente. Tudo que você colocar dentro da pasta OneDrive no seu PC, ele automaticamente vai subir. E você pode editar no seu PC, né? Muito melhor do que editar na nuvem. É só uma dica, tá bom? E não precisa se preocupar, eu mudei o nome, eu mudei o arquivo, criei outro. Ele vai espelhar tudo que você fizer, ele vai espelhar na nuvem. Tá bom? Essa dica eu não tinha. Vou fazer isso. Outra dica é se você faz isso. A outra dica é que você pode perguntar também aos colegas aqui. O Anderson, ele é craque no OneDrive, viu? Você pode perguntar a ele
porque ele sabe só tudo, ele que me indicou o OneDrive. Tá bom? Boa. Tá bom. Professor, só para concluir o que eu falou em relação a temas motivadores, né? Aqueles temas que a gente consegue melhor desenvolver. Eu até conversando com o Pedro, ele me questionou isso. Os temas dos teus textos estão dialogando com a tua dissertação, a tua pesquisa? E como a gente vinha né, eu falei para o senhor que eu vinha com alguns projetos já esquematizados antes mesmo do ingresso ao mestrado, aí eu expliquei, não, os meus temas são temas que eu venho trabalhando, mas não dialogam exatamente com o meu projeto de pesquisa. Embora a proposta agora é dar continuidade, digamos assim. Pronto. Por isso que quando a gente foi conversar, a gente definiu o tema dentro dessa... Por isso que eu pedi para você, a gente sugerir um tema que você se sentisse mais à vontade. Mas se alguns artigos que você está escrevendo tiver algum vínculo, não precisa ser exatamente na mesma área, não. Mas se for em algum vínculo, tiver algum vínculo, como for na área de formação de professores, se tiver uma área guarda-chuva, tudo bem. Mas é por isso que eu tento fazer com que a pesquisa de vocês, o máximo possível, eu tento que seja dentro de uma área de interesse, né? Eu nunca exijo que vocês pesquisem o que eu estou pesquisando. Isso eu nunca fiz. Pelo menos até agora, né? Pode ser que eu faça. Mas até hoje eu disse, não, você vai pesquisar isso aqui. Você vai falar sobre isso aqui. Então, eu peço que vocês definam um tema e dentro de uma área de interesse profissional de vocês e etc., para que seja mais fácil essa escrita. Mas se o seu leque é maior, a gente pode chamar a sua pesquisa de uma área guarda-chuva, né? Não precisa ser especificamente um ponto, não. Aí depois a gente sai delineando, tá bom? Pronto, eu acho que é nesse campo aí. Não que eu tenha, a minha pesquisa, ela seja desvinculada com o que eu venho escrevendo. Ela só não está dentro dos capítulos que eu propus. A gente volta a uma pasta, porque você vai lá quando você vai criar pastas lá no Dropbox, no OneDrive, no Google Drive, você vai criando pastas, né? Então, se o seu tema já está muito específico em relação ao que você está fazendo, a gente volta uma pasta e pega algo mais amplo, mais aberto, mais guarda-chuva para compor essa sua área de atuação, tá bom? Isso não é problema, não. E só a última pergunta é porque eu tenho um lema de que perguntar o óbvio tem que é melhor para a gente. O senhor também falou da questão dessas ligações com outras pessoas, inclusive com nossos colegas aqui de doutorados e tudo, né? A gente precisa estar com esse network, vamos colocar assim. Quando eu pensar em escrever sobre alguma temática e que tiver uma pessoa que eu gostaria que participasse do meu artigo, que estivesse colaborando, mas ela não tem vínculo com o Instituto, por exemplo, a Secretaria de Educação, outra instituição, é possível? Claro que sim, o meu é um prazer, tá? Só respeitando o limite, só respeitando o limite, Gabriela, para mim é um prazer, quanto mais pessoas externos, melhor, tá? Não tem essa, não. Mas é bom a gente sempre pensar no limite de 5, porque passou de 5, é o que eu vejo, sabe, assim, já fica estranho, né? Fica aquela galera, né? Fica uma galera, não é muito legal, não. Inclusive, esse número exacerbado de autores é muito comum no pessoal da química, porque cada um faz um reativo, não sei o que, e isso publica um trabalho com 20 autores, porque cada um participou de um processo lá, e aí é comum, mas nossa área é recomendável até 5, sabe? Mais do que isso já fica muito, tá? Fica muito autor, tá? Tem até a história da música, né? Do bate coração, cachorro late coração, né? Ele foi pro Serginho Groisman, né? Aí o Serginho Groisman pegou e disse, rapaz, essa música aí famosa e tal, a música só tem isso, bate coração, cachorro late coração, só tem isso, né? Não sei o que, é uma besteira. Aí ele perguntou, e aí tal? Aí ele olhou, rapaz, essa música tem 7 compositores, cada um escreveu uma frase.
Porque fica estranho, né? Uma música que só tem bate, coração, cachorro late, coração, só tem isso, a música tem 7 autores para escrever isso. Então, assim, fica estranho, né? Tá 20 autores para escrever um texto, o cara diz, mas cada um escreve uma frase. Né? Então, é complicado. Então, até 5, você pode chamar quem você quiser, tá bom? Então, mais alguma pergunta? Então, vamos aqui pro professor. Oi. Só lembrando que são 3, já contando 3, eu, o orientador e o co-orientador. Então, são 2 vagas, né? Mais ou menos isso. São vagas mesmo, porque aí cabe, se for para ter outros autores, você faz outro artigo, né? Inclusive, a revista Biosfera também limita a 5, e uma revista que eu publiquei internacional limita a 3 autores. Limita a 3, porque eles que se você tiver mais autores, é melhor você fazer outro artigo e publicar os outros autores, do que você colocar vários autores num artigo só. Tem a revista que limita até 3, tá? Então, é importante. Tá ouvindo aí tudo, Costa? Vamos publicar, né, Costa? O Costa tá no mudo. O professor Henrique tá aí ainda? Ô, professor, tô sim. Opa, Henrique, tudo bem? Diga lá, tudo bem, cara? O Anderson falou que você tem uma proposta aí de a gente tá trabalhando, pesquisando juntos. O que é que você propõe aí como ideia? Sem dúvida é um prazer. Boa tarde a todos, né? Prazer aí estar participando. Eu pensei que só era eu, o Anderson e o Sandro, aí quando eu entro, né, tem 13 pessoas aí, mas que bom, né? As minhas reuniões são assim de muito, porque se eu for me reunir individualmente, eu vou passar o dia todinho, sabe? Aí eu faço assim. Não, tranquilo. Obrigado aí, Anderson, pelo convite. Sandro, a gente tem mais uma relação mais próxima do Anderson, né? E a gente troca algumas figurinhas, né? E eu também gosto muito dessa parte de gestão de projetos, de educação empreendedora, né? Já tenho alguns trabalhos nisso. E acabei agora o doutorado, né? A parte que não foi nessa área, minha paixão é essa área de gestão, né? Meu doutorado foi aplicado à saúde, né? E agora, conversando com o Anderson, que tinha vontade de começar a escrever e tirar algumas coisas que eu já fiz ao longo dos anos, né? Com projetos, com alunos, soft skill, né? Porque o empreender no aluno não é só ele montar negócio, né? Ele é empreender na sua carreira também, né? Então, você desenvolver o aluno nesse sentido, também você está empreendendo nele, né? E aí a gente tem alguns trabalhos, eu tenho um trabalho na especialização, eu fiz que é a Associação de Docência, né, do Ensino Profissional, que teve, o IF. Eu fiz um trabalho, uma pesquisa com soft skills, né, com os alunos que eles tiveram desenvolvidos, que eles desenvolveram ao longo dos projetos de pesquisa que a gente andou coordenando. Então, tem algumas coisas com gamificação, para ensinar também alguns conceitos de educação financeira, né? E tem alguns artigos já publicados, a gente está trabalhando no outro, a gente está trabalhando também no framework para jogos quiz, para educação em ambiente iOS. Então, fora alguns outros trabalhos que a gente trabalha em gestão de projetos, como utilizar Business Model Canvas no TCC, entendeu? Trabalhos também em orientação de gestão de projetos. Então, se houver uma sinergia aí com o grupo, a gente pode estar contribuindo, até no Renoem também, que eu achei interessante a proposta. E aí a gente contribuir com a bagagem que a gente já tem, que é pouca, né? Não se compara aí a que vocês já vêm trabalhando aí, vocês do grupo já vêm trabalhando há muito tempo, mas eu me disponibilizo aí, a gente vê que a gente pode trabalhar e ajudar aí os colegas, né?
e se ajudar também, se ajudar, né? Então, Sandro, é mais ou menos isso, assim, você está com o tempo muito corrido, não sei se eu conseguir dar uma explanação de alguns temas que a gente trabalha, né? E sempre com foco no aluno, né? Então, sempre as experiências que nós trazemos dentro do IF, eu, particularmente, através dos projetos, né, de pesquisa, e com a sala de aula. Excelente, Henrique. Eu acho assim que eu acho que é bem um perfil do Anderson mesmo, que o Anderson está nessa parte de educação empreendedora, né? E aí pode entrar soft skills, pode entrar um pouco de que vocês estão falando de gerência de projetos. E eu acho que tudo que você quiser fazer em parceria de publicação, tanto com o Anderson como qualquer um de nós, eu acho que é super válido, assim como eu falei para a Gabriela, que ela tem uns colegas que não pertencem ao nosso quadro, que querem contribuir. Eu acho que a gente se limitando ao número de 5, no máximo, de autores por trabalho, e cada um contribuindo da sua forma, eu acho que é válido contribuir. Com relação ao Prof. EPT, que é o caso que todos estão aqui, e ao Renoem, né, que é o doutorado, eu não sei como é a política de colaboração, sabe, de professor externo. Porque normalmente a colaboração ou é orientador ou é co-orientador. Mas em termos de pesquisador colaborador, a gente pode fazer várias parcerias aí. Inclusive a gente tem parceria na Espanha, né, que é o professor Luiz lá da Universidade de Cádiz. A gente tem parceria no Equador, que inclusive foi publicado artigo de revista recentemente. A gente tem parceria na Alemanha. Então seja bem-vindo ao grupo para a gente aprender em conjunto, né? E sem dúvida, Henrique, como nós somos professores, tudo que a gente faz é priorizando um aluno, né? A gente tem essa preocupação. E que bom que você é mais um do time que se preocupa em desenvolver ferramentas que possam beneficiar a nossa comunidade acadêmica, né? Eu fico muito contente. E, por mim, eu tenho que consultar o professor Solonino, que não está presente, que ele é o orientador do Anderson, né? Porque o professor Solonino na frente de você, ele não fala não, mas na minha frente ele fala, cara, eu quero saber, tu tem que me falar as coisas, fica me escondendo as coisas. Aí agora tudo que eu faço, eu falo para ele. E ele fala para mim. Então, assim, eu vou também comunicar ao professor Solonino, que não está aqui, né? E, sem dúvida, é um prazer, cara. Sinta-se à vontade aí e vamos conversar, pode interagir com o Anderson à vontade. E Tranquilo. E sem dúvida... É um prazer também saber que vocês estão nessa linha de pesquisa, né? E estar aqui em Maracanã, reiniciando os trabalhos, né? E quem puder ajudar alguém com as suas pesquisas, será um prazer, tá? Sandro, então, eu fico conversando com o Anderson. A gente pode depois se reunir até mesmo com o Solonildo, o Lúcio Solonildo. Não, você já pode ir conversando com o Anderson e estabelecendo metas de pesquisa e aí vai, como eu falei, vai preenchendo nessa planilhazinha aqui, ó. A gente, não sei, não tô projetando não, vou projetar aqui, tá? Deixa eu projetar aqui. Descompartilha e compartilha de novo, é porque ela tá como se fosse tá bem pequenininha, pelo menos eu tô vendo só como se fosse uma... Eu vou compartilhar aqui, ó, nessa planilha aqui, ó, que eu vou compartilhar com o Anderson, tem aqui escrita em reenvio, aí tem aqui os autores, ó, tá? E aí a gente pode ir conversando e elencando trabalhos, e autores aqui pode ser, como eu falei, limitando esses 5, que é um número cabalístico, mas que muitas revistas adotam, né? A gente pode trabalhar aí tendo você, o Solonildo, eu e o Anderson, nós 4 e mais algum convidado, o Pedro também, que o Pedro vem ajudando. O Pedro, tô sentindo falta dele aqui. O Pedro, eu falei com ele, ele disse que está trabalhando, né? Porque ele agora é CD. Isso, Ele disse que ele não fala com pobre, ele não fala comigo, não. Só quando ele tiver, só mais tarde, que agora ele está trabalhando. Mas o Pedro também, pode ser, a gente pode formar equipes aí, considerando essa janela aí, esse número cabalístico de 5, eu acho que excelente. E é isso, a gente vai se aproximando, vai conhecendo e vai aprendendo em conjunto, né? A gente vai aprendendo um com o outro. E eu tô aqui para aprender com vocês também.
A gente está aqui para aprender. Inclusive, tem pesquisas aqui das mais diversas naturezas possíveis, desde a tecnologia, passando por história, letras, até chegando na música, que é o Iron. O Iron está fazendo análise aí discursiva, filosófica das músicas e tal, que vai gerar um produto educacional fantástico, na minha opinião. Aí tem a rede aí que tem... Vai dar certo, é só você se empolgar, você já é empolgado, que vai ficar muito bom. Então, assim, a gente está tentando aprender todo mundo em conjunto. Vamos tentar estabelecer essas metodologias do disco, botar esses discos para girar, pessoal. Tem que começar a girar. Então, tem que começar a escrever, se basear em algum texto que você já tem, e vamos colocar esses discos para girar. Então, para concluir, eu vou passar aqui novamente o discozinho girando, ó, que o cara diz, só para vocês, quem chegou atrasado, chegou depois. Vamos botar esses discos para girar, ou aconchambrado. Diretamente de Beijing, Pequim. Cada disco desse vai ser uma publicação que vocês vão tentar submeter, e caso seja reprovado, envia de novo, e aí vai. Então, forte abraço a todos vocês.